eu estou no 8º ponto do credo, onde fala sobre as criaturas espirituais. Eu estou falando sobre os anjos. E já fiz uma série de considerações importantíssimas sobre os anjos. Hoje eu quero dar continuidade a essas considerações, lembrando aos irmãos sobre os ofícios dos anjos. E lembrando aos irmãos que os anjos, acima de tudo, eles são obedientes a Deus. Eu acho que os irmãos lembram que eu já falei sobre isso, sobre algumas coisas que nós temos a falsa impressão de ter domínio. Eu falei para os irmãos, na última vez que eu fiz menção a esse assunto aqui, eu lembrei um grande evento que acontece aí Brasil afora, onde um pregador cometeu um equívoco de dizer: Senhor, eu só prego se o Senhor colocar 2 anjos lá fora, do lado direito, 2 anjos do lado esquerdo, 2 anjos aqui sentados aqui, 2 anjos desse lado aqui. E ele colocava essa condição para o próprio Deus: eu só prego, né? E eu já vi pessoas também dando ordem a anjos. Vai lá, anjo, vai lá no irmão Moacir, anjo, né? É importante a gente saber, segundo a palavra de Deus, que os anjos, eles são obedientes a Deus. Eu pedi para os irmãos abrirem a Bíblia no Salmo 103, que nós vamos ler o verso de número 20, onde diz assim: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Preste atenção, irmãos, que o salmista faz questão de dizer. Ele diz: os anjos do Senhor devem bendizer ao Senhor. Aí ele diz: anjos magníficos em poder. Aí ele faz questão de dizer: anjos que cumpris a ordem de quem? Do Senhor, que obedecem à voz do Senhor e obedecem à palavra do Senhor. Então é importante nós sabermos que os anjos estão submissos a Deus e que eles são obedientes a Deus. Eu também falei para os irmãos aqui, e eu vou lembrar para os irmãos, que os anjos louvam e glorificam a Deus, tanto no céu como na terra. Assim, irmãos, como aconteceu, por exemplo, no nascimento de Jesus. Quer ver? Abra aí sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 2, versículos de número 13 e 14. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 2, versículos de número 13 e 14. A Bíblia Sagrada diz assim, ó: e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ou seja, os anjos, eles estão no céu, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Né, irmãos? Algumas pessoas querem ser como os anjos. Aí bota umas asas nos ombros e pega uma flecha para atirar nas pessoas. Esses não são anjos de Deus. Os anjos de Deus estão no céu, fazendo o que, irmãos? Louvando e glorificando o nome do Senhor. Quer ver uma coisa? Eu vou falar uma coisa em homenagem ao dia do Natal, para a gente comparar com os anjos. É porque me perguntaram assim: pastor, o senhor é contra presépio de Natal? O senhor é contra montar aquela encenação do Natal? Eu digo: não, desde que monte certo. Não é? Desde que monte um presépio bíblico. Desde que monte uma coisa bíblica. Os irmãos do departamento infantil conversaram comigo esse mês e disseram assim: pastor, a gente quer falar para as crianças sobre os anjos. E para falar para a criança é interessante, porque a gente não tem aqui uma imagem de Jesus, da foto de Jesus, não é? De como Jesus era, aquele Jesus da mídia aí, com a cara assim de morto, barbudo, né? Os olhos azuis. A gente não tem essa foto na igreja. Mas quando a gente vai dar aula para as crianças, a gente precisa mostrar uma figura de Jesus para elas, não é? Para elas fixarem na mente. Não é assim? As professoras estão aqui e podem me ajudar. E aí falaram comigo e disseram: pastor, a gente vai fazer menção a anjos. E a gente queria fazer um anjo de balão e colocar aqui do lado. A gente pode, mas aí vocês explicam para a igreja, irmãos.
esse anjo de balão aqui, não é que a gente adore anjos, não é que a gente faça imagem de escultura de anjo, é para ensinar as crianças que os anjos existem. Por exemplo, o presépio de Natal, onde ele é válido, quando ele foi ensinado corretamente. Por exemplo, a Bíblia diz que quando os magos do Oriente chegaram aonde estava o menino, acharam o menino em casa com sua mãe. E se você for olhar o tempo em que eles foram inquiridos por Herodes, até o tempo que eles chegaram lá, o menino já tinha cerca de 2 anos. Então, quando os magos chegaram com os presentes, o menino não estava numa manjedoura. Então, quem estava na hora que Jesus nasceu foram os pastores, não foram os magos, não é assim? Façam presépio com os pastores. Os magos não. Quando os magos chegaram, Jesus já estava em casa com a mãe dele. Então, irmãos, é só fazer a coisa correta, que é para a gente não criar uma encenação e ensinar errado para as pessoas. Por exemplo, na igreja, pode fazer uma encenação de Natal? Pode, desde que faça correto, não é? Desde que observe como está escrito na Bíblia Sagrada. Agora, acerca dos anjos, a gente precisa ter cuidado, irmãos, porque eu gosto de corinho de fogo, né? Eu gosto, às vezes eu canto. E às vezes a gente canta não só o corinho de fogo, mas tem música que induz a gente ao erro, né? Vejo um homem de branco dentro da congregação, né? Vejo um homem de branco. Aí alguém já tem a visão do anjo aí, passeando na igreja. É o anjo que está passeando. Se a gente não tomar cuidado, o culto vira na idolatria ao anjo. Vamos orar para o anjo vir aqui, né? O anjo está com a bandeja na mão para entregar a vitória. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu falei para vocês que eu repreendi o irmão em uma das nossas congregações aqui, que segundo ele teve uma visão com o anjo descendo do céu de skate. Não, irmão, pelo amor de Deus, não é? Isso não existe. Então, paciência. Quem são os anjos da Bíblia Sagrada? Eles estão a serviço de Deus e eles estão no céu glorificando e louvando o nome do Senhor Jesus. Isso nós temos que saber. Por exemplo, alguns feitos dos anjos. Por exemplo, os anjos intermediaram a entrega da lei lá na terra do Sinai, lá no monte da terra do Sinai. Quer ver uma coisa, irmãos? Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Atos capítulo 7, versículo de número 53. Olha o que é que diz a Bíblia Sagrada aí. Diz assim, ó. Atos de número capítulo 7, eu vou ler a partir do versículo 52. Que diz assim, versículo 52 diz: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas. Aí o versículo 53 diz: vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Você observa, vós que recebeis a lei por ordenação dos anjos. Essa lei aqui está falando da lei de Moisés, não é? Ou seja, irmãos, quem intermediou a entrega da lei foram os anjos. Quer ver uma coisa interessante? Eu acabei de dizer que a gente tem que ter cuidado para o culto não virar um culto aos anjos. Agora, é verdade e é bíblico que os anjos estão presentes nos cultos. Eles estão presentes no culto, agora eles estão o quê? A serviço de Deus. Sabia que os anjos estão presentes nos cultos? Não. A gente só tem que ter cuidado para não virar o culto o quê? Uma idolatria a anjos. Porque o único que merece glória, louvor neste lugar se chama Jesus Cristo. E a gente não pode fazer o contrário disso. Quer ver uma coisa? Ó? Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira aos Coríntios, capítulo 11. Versículo de número 10. É um versículo até conhecido de todos nós. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 10. Diz assim, ó. Diz: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Não é? Essa passagem aqui está falando assim, ó.
a epígrafe dessa passagem é como as mulheres devem se portar na igreja. Então está falando do culto, está falando na igreja. E falando como as mulheres devem se portar na igreja, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, a mulher deve ter sobre a sua cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Ou seja, os anjos estão no culto, irmão. Eles estão presentes no culto. E quer saber o que mais? Eles observam a nossa vida. Quer ver? Ainda em 1 Coríntios, agora no capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 9. Capítulo 4, versículo de número 9. Diz assim, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Você observa que os anjos, eles estão observando a nossa vida. Tá certo, irmãos? É importante isso. É saber que os anjos são seres espirituais, estão no céu glorificando e exaltando o nome do Senhor, estão a serviço de Deus no meio do culto, estão também observando a nossa vida. Não é? Isso é interessante. Vamos já chegar, você vai ver o que eu estou dizendo isso. O que é que os anjos fazem? Os anjos, eles executam as obras de Deus, tanto no julgamento dos inimigos do povo de Deus, como também dos crentes, quando esses desobedecem a Deus. Preste atenção, irmãos. Os anjos, ou seja, esses seres angelicais que são os anjos, executam as obras de Deus, tanto no julgamento dos inimigos do povo de Deus, como também o que? No julgamento dos crentes, quando os crentes desobedecem as ordens de Deus, ou quando os crentes desobedecem a Deus. Quer ver? Os crentes estão presentes no julgamento dos inimigos? Estão. Quer ver? Faz o seguinte, você está em 1 Coríntios, volta ao livro dos Atos dos Apóstolos, novamente, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Deixa eu mostrar para vocês o versículo de número 23. Versículo 23. Diz assim, Atos capítulo 12, versículo 23. Diz: no mesmo instante feriu o anjo do Senhor. Né, irmãos? Feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e comido de bichos expirou. Né, irmãos? Você observa que aqui fala do julgamento de quem, irmãos? Quem lembra? Julgamento de Herodes, né, irmãos? Herodes morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus, não é? E comido de bichos expirou. Agora você observa, quem foi que executou a sentença? O anjo do Senhor. Você observa que esse anjo do Senhor aí, na Bíblia de vocês, está com A maiúsculo ou minúsculo? Marinildo, na sua Bíblia está com A maiúsculo ou minúsculo? Um anjo. O anjo está com A maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo, né? Por que está com A minúsculo, irmão? Porque esse anjo aí não é Deus. Não é verdade? Se tivesse o anjo, não é assim? Com azão, é porque esse anjo aí estaria fazendo menção à presença do próprio Deus. Então aqui nós temos o exemplo de um anjo que julgou o quê? Um inimigo do povo de Deus. Qual foi o pecado de Herodes, irmãos? Herodes mandou matar quem? Mandou matar Tiago. Não é verdade? Herodes mandou matar Tiago. O anjo veio lá executar a sentença. Agora olha só, deixa eu mostrar aos irmãos o exemplo do anjo também, trazendo punição aos crentes quando desobedecem. Abra sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas de Israel. 1 Crônicas, capítulo de número 21. 1 Crônicas 21, versículo de número 16. É bom, né, irmão, esse manuseio da Bíblia Sagrada. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo de número 16. Diz assim,
1 Crônicas 21, 16. Lembrando aos irmãos que o livro dos reis foi escrito para o povo que estava onde? No exílio, não é verdade? O povo foi levado cativo para o exílio. O livro dos reis foi escrito para eles e não para os reis. Porque tem pessoas que vai fazer menção ao livro dos reis e diz primeiro a reis. Não existe isso. O livro não foi escrito aos reis. Foi escrito ao povo que estava no exílio. Agora o livro das crônicas foi escrito para quem? Quem lembra? Para o povo, muito bem. Para o povo que retornou do exílio. É isso? Essa é a diferença dos reis e das crônicas. Agora, olha, 1 Crônicas, capítulo de número 21 e o versículo de número 1 Crônicas 21, versículo 16, diz assim, ó. E, levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor. Esse anjo está com A maiúsculo? Não, está com A minúsculo. Não é? Por quê? Porque esse anjo do Senhor não é Deus, é o anjo mesmo. Tá certo? Então, levantando Davi os seus olhos, viu o anjo que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. Né, irmãos? O anjo estava ali, não é? Para castigar o rei Davi e o povo. Tá certo? Então você observa, o anjo veio para castigar o povo que estava em desobediência, no caso o próprio rei, no caso Davi. Olha só, vamos à frente, veja como isso é interessante. Os anjos revelam e comunicam a mensagem de Deus aos seres humanos. Sabiam disso? Os anjos também revelam e comunicam a vontade de Deus, a mensagem de Deus aos seres humanos. Há inúmeros fatos dessa natureza nas Escrituras. Como por exemplo, vamos dar um exemplo aí do anjo falando com as pessoas, anunciando a vontade de Deus na Bíblia Sagrada. Olha só, o anúncio a Zacarias sobre o nascimento de João Batista. Vocês lembram? Se não lembram, virem as páginas da sua Bíblia aí, ao Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 1, versículo de número 13. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 1, versículo de número 13. Olha o que é que diz aí a Bíblia Sagrada. Irmãos, valorize esse momento, viu? Isso é uma raridade na igreja. Vamos manusear a Bíblia no culto assim, isso é uma raridade hoje em dia. Valorize. Nem as igrejas tradicionais estão fazendo mais isso. Já acabaram o culto de ensino e trocaram o ensino pelo chip. É só chip no culto, não é? Não é chip aquela música que canta, né? Só chip. Então, não estou falando mal da música, estou dizendo que trocaram o ensino pelo chip. Agora não, aqui ainda tem a palavra. Olha só, Lucas capítulo 1, versículo 13, diz assim, ó. Mas o anjo, novamente eu vou enfatizar, anjo com A minúsculo, né, irmãos? Quando tem o A maiúsculo é porque esse anjo prefigura ou simboliza o próprio Deus. Agora, é uma das pessoas da Trindade, mas esse anjo aí não é Deus. Então, mas o anjo lhe disse ao mensageiro, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Não é? Também o anjo apareceu a Maria. Olha aí o versículo de número 26. No 23, o anjo fala com Zacarias. Agora olha o versículo 26. Ainda em Lucas 1, diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus, a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, versículo 28, onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então nós temos o que, irmãos? Eu poderia citar outros exemplos, mas eu vou adiantar aqui, de anjos anunciando, não é, comunicando a mensagem de Deus aos seres humanos. Tem exemplo na Bíblia Sagrada. Também a gente pode falar, de inúmeros fatos dessa natureza nas Escrituras. A gente pode falar, por exemplo,
de mensageiros celestiais que assistiram os apóstolos. Por exemplo, olha aí Atos capítulo 12. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 12. Olha o anjo aí auxiliando aí o apóstolo Pedro. Atos capítulo 12, versículos de número 7 e 8. Onde está escrito assim, ó. Atos 12, 7 e 8. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Quem foi que disse isso? O anjo. Não é? O anjo falando com o apóstolo Pedro. Quer ver uma coisa? Vire as páginas da sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Agora a gente vai ver o anjo assistindo o próprio apóstolo Paulo. Atos 27, versículo de número 23. Diz assim, ó. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Aí o versículo de número 24 diz assim, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Você observa, quem foi que estava assistindo o apóstolo Paulo ali, entregando a mensagem a ele? O anjo. Né, irmãos? Não é interessante isso? Nós temos que levar os anjos a sério, não brincar ou sermos enganados com o que dizem acerca deles. Olha só, vamos adiante. Foram os anjos que anunciaram às mulheres sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Vocês lembram dessa passagem bíblica? Quando os anjos apareceram às mulheres lá? Quer ver? Ó, não custa nada relembrar, não é? Por exemplo, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 28. Opa! Será que eu falei certo, irmão? Falei não, meu irmão. Marcos, que eu quis dizer, é Mateus, não é? Pois é. Eu pensei que vocês fossem abrir aí, procurar aí o capítulo 28 de Marcos. Misericórdia. Foi para testar a fé dos irmãos. Olha aí, irmãos. Na verdade, Marcos, que eu digo, é Mateus. Mateus 28, versículo de número 5 e 6. Diz assim, ó. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres. Quem, irmãos? O anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede um lugar onde o Senhor jazia. Né? O anjo ali, irmãos, os anjos, eles ali estiveram presentes quando Jesus ressuscitou e estiveram presentes também quando Jesus foi levado ao céu. Você lembra disso? Quer ver? Ó, a gente está pertinho, a gente está em Mateus, é só virar as páginas da Bíblia até Atos. Atos capítulo 1. Os anjos estavam lá quando Jesus ressuscitou e eles também estavam presentes quando ele foi recebido no céu. Atos capítulo 1, versículo de número 10. Se não me falha a memória. Oi? Vamos ler a partir do 10. Né? Que o 11 é os anjos falando, os varões falando, os anjos falando, né? No 10 começa o parágrafo. Diz assim, ó. E estando com os olhos fitos no céu, quando ele subia, quem subia, irmão? Jesus, né? Eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Quem eram esses varões, irmãos? Anjos. Tá certo? Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para os céus viste e. Não é interessante isso, irmãos? Veja aí como nós temos ensinamentos maravilhosos sobre os anjos e ensinamentos sadios na Bíblia Sagrada.
Deixa eu adiantar aqui para eu falar uma coisa interessante, mais interessante ainda para os irmãos. Os anjos, eles sabiam que eles estão associados à vinda de Cristo? Vamos lá, irmãos. Quem nunca ouviu falar da voz do arcanjo? Não é? E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. Quem nunca ouviu falar isso? Os anjos estão associados também à volta de Jesus Cristo, aquele grande dia. Eles acompanharão Jesus na sua volta, irmãos. Não é? Glória a Deus. Jesus enviará os seus anjos para separar o joio do trigo. Olha aí, se a gente olhar aí Mateus capítulo 13, quer ver? Olha aí, Mateus capítulo 13. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo de número, a partir do versículo de número 39. Olha o que é que diz. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Olha como é bonita essa passagem, irmãos. Os ceifeiros são os anjos. Assim como, vamos ler até o versículo 41, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem que os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E o versículo de número 42 ainda diz assim, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá prantos e ranger de dentes. Quem é que vai fazer isso, irmãos? Os anjos. Não é interessante? Então, os anjos separarão o joio do trigo e para juntar os escolhidos, não é? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Os anjos estão a serviço de Deus e eles também trabalham, irmãos, a favor dos que temem a Deus. Quem lembra aí dos Salmos 34, verso 7? Alguém lembra de cabeça? Muito bem. O anjo do Senhor, pode falar alto aí, pastor, o povo ouvir. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livram. Muito bem. Um anjo livrou os apóstolos da prisão. O anjo disse a Filipe para ir para o deserto e levou uma mensagem da parte de Deus para Cornélio. Tudo isso os anjos fizeram na Bíblia Sagrada e tem como a gente provar na Bíblia Sagrada. Então a Bíblia mostra diversas vezes, irmãos, os anjos socorrendo os servos e as servas de Deus em suas lutas e dificuldades. Quer ver? Só para a gente fechar com chave de ouro. Hebreus capítulo 1. Olha só, Hebreus capítulo 1. Abra sua Bíblia aí na carta aos Hebreus. Eita Jesus, chega aqui, misericórdia para mim. Vamos lá, Hebreus capítulo 1 e versículo de número 14. Olha o que é que diz. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos, além de trazer juízo e auxiliarem Jesus, não é, irmãos? Estiveram com Jesus quando ele foi morto, quando ele ressuscitou, quando ele foi levado ao céu. Os anjos sempre existiram, sempre vão existir. Os anjos, irmãos, eles trazem juízo, mas e nós aprendemos que eles estão a serviço de Deus. Agora, eles estão a serviço de Deus também, olha só, para trabalhar a favor daqueles que temem a Deus, para socorrer aqueles que são servos de Deus em suas lutas e dificuldades. Não confunda, eles trabalham a favor dos servos de Deus. Agora, quem é que ordena os anjos? É Deus, é o próprio Deus, não somos nós, tá certo? O próprio Deus é quem mede, quem é temente a Ele e quem não é. Quem é fiel a Ele e quem não é. Importa, isso é interessante, porque a gente não tem que provar nada para anjo. A gente tem que provar para Deus. Não é verdade, irmãos? A gente tem que ser reto diante de Deus. E Deus dá ordem aos anjos ao nosso favor. Isso é interessante. O que é que eu tenho a ver com o anjo trabalhando? O que eu tenho a ver é que eu sou beneficiado pelo trabalho dele. Agora é o seguinte, eu não posso interferir no trabalho do anjo, porque quem manda ele estar ali não sou eu. Ele não está ali por minha causa.
Ele está ali porque Deus mandou ele vir ali, porque Deus achou fidelidade na gente. Né, irmão? Isso é interessante, para a gente não ser confundido. Agora deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos. Quem aqui já fez aquela oração do anjo da guarda? Tem até crentes que tem no quadro, né? Tem um quadrinho em casa lá com a reza do anjo da guarda. Olha só, irmão, deixa eu falar um pouco sobre isso para os irmãos. Tem algumas pessoas que têm a ideia que possuem um anjo da guarda, que é designado para acompanhá-lo por toda a vida. Tá certo? Olha só, não confunda a sua cabeça com o que eu estou falando. Eu estou dizendo que Deus ordena os anjos para nos servirem, para nos protegerem, nos guardarem. Deus ordena os anjos para virem trazer mensagem da parte dele para a gente. Agora, quem é que ordena? Deus. E para Deus ordenar, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. A gente precisa primeiro ter o que, irmãos? Temor. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Agora me diga uma coisa, irmãos. Não tem respaldo bíblico a ideia de que a gente tem um anjo que é o nosso guarda eternamente. Tá certo? Isso aí não tem base bíblica. Nós, assembleanos, não cremos nisso. Entenda bem, mas o senhor não falou isso, pastor? Não, não falei isso. Eu falei que os anjos do Senhor, irmãos, os anjos de Deus, eles trabalham em favor dos que temem a Deus. E eles socorrem aqueles que têm dificuldade, mas aqueles que temem ao Senhor. Deus é quem acha temor no nosso coração e manda o anjo vir trabalhar em nosso favor. Esse é o sentido natural das coisas. Nós não acreditamos no anjo da guarda. Tá certo, irmãos? É uma dúvida comum, pode ter algum crente aí, Senhor, né? Faz o teu anjo da guarda, o meu anjo aqui, que me acompanha todo dia. Não. Quando eu conheço uma criança que quando era pequeno, tinha um amigo imaginário. É comum as crianças terem. Tiago, mais novinho lá de casa, vou falar de Tiago, pronto, não vou falar do meu não, vou falar de Tiago. Tiago tinha um amigo imaginário. O amigo imaginário de Tiago, o nome dele era Fiapo. Aí a gente dizia assim, eu não sei, ele pegou esse nome, Fiapo, no Nordeste. Você sabe o que é Fiapo aqui, pastor Dimas? Não, né? Sim, é isso aí mesmo, pronto, então tem o mesmo sentido. Fiapo é pedaço de linha que não serve para nada, né? Fiapo. E Tiago, o nome do amigo imaginário dele era Fiapo. Quando ele fazia alguma coisa errada, da gente dizia assim, ô Tiago, por que você fez isso, homem? Ele dizia, não foi eu, foi Fiapo. E ele jogava a culpa nesse Fiapo de tudo. E às vezes ele brincava e a brincadeira dele, que está conversando com quem? Com o Fiapo. Era um amigo imaginário. É comum as crianças terem. Agora, esse é criança, né, irmão? Chega uma idade que ele abandona. É uma fase ali que passa. Agora sim, ó, crente não tem anjo de guarda. Tá certo? Essa história do crente está conversando com o anjo toda hora. Olha aí, irmão. Se tem alguém aparecendo para você e conversando toda hora com você, misericórdia, tem que fazer uma oração por libertação. Né? Não existe anjo da guarda, não tem respaldo bíblico. Esse pensamento, irmãos, ele vem de uma tradição judaica antiga, tá certo? E não é somente isso não. Segundo essa tradição, o suposto anjo da guarda assume a semelhança da pessoa que lhe acompanha, tá certo? Então isso vem lá de uma tradição judaica, mas não encontra respaldo na Bíblia Sagrada. Eu procurei algumas pessoas que defendem. Tem pessoas, irmãos, que defendem que tem respaldo bíblico, que a gente tem anjo da guarda. Aí eu pedi algumas referências. Aí me pediram, né? Me passaram algumas referências. Eu vou citar uma delas para vocês. Está ali em Mateus capítulo 18. Que vem abra aí, ó. Mateus capítulo 18. Versículo de número 10. Mateus 18, versículo de número 10. Diz assim, ó, Mateus 18, versículo de número 10. Diz assim, vede, Jesus falando sobre o maior no reino dos céus. Aí ele diz assim, vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que seus anjos nos céus sempre veem
a face do meu Pai que está nos céus. Aí algumas pessoas dizem assim, ó, peraí, aqui o evangelista está falando que os anjos das crianças. Não está falando isso. Aqui está falando o quê? Que os anjos que cuidam das crianças. Não está dizendo que o anjo está 24 horas ali, que é o anjo da guarda. Aqui está dizendo, inclusive, para não restar dúvida, que os anjos sempre veem a face do Pai que está nos céus. Vamos interpretar isso aqui, irmãos? Os anjos estão diante de Deus, como a gente aprendeu hoje, louvando e glorificando o anjo de Deus. Aí o que é que Deus faz? Vai lá e cuida do meu servo. O anjo vem, executa a sua missão e volta. Tá certo, irmãos? Não existe respaldo bíblico para o anjo da guarda. Então isso é interessante. Nós, crentes assembleanos, não cremos nisso. Para terminar aqui, irmãos, eu não vou falar dos anjos decaídos não, tá certo? Eu não vou usar o meu púlpito para falar de demônios, de Satanás, eu não tenho medo. É porque esse lugar aqui é um lugar reservado para falar acerca de Jesus. Eu poderia falar dos anjos decaídos, eu vou deixar para falar na escola dominical. Tá certo? Um assunto específico a gente fala, né? Mas aí eu falo ali de baixo. Aqui, esse púlpito é para a gente falar de Jesus. Então, só para terminar aqui, eu vou lembrar aos irmãos que os anjos no céu também, eles têm hierarquia. Isso aí tem respaldo bíblico. Eles têm hierarquia. E tem graduações, inclusive. E essas graduações, elas são percebidas pelo tipo de atividade que os anjos, eles executam. Por exemplo, os arcanjos. O próprio prefixo arque, né, irmãos, sugere hierarquia, sugere ser um ser angelical com papel de maioral, uma espécie de príncipe, ou primeiro-ministro, ou uma espécie de governante, né? Ou, aliás, uma espécie de príncipe ou primeiro-ministro em governos terrenos. Miguel, por exemplo, é um deles. Quer ver uma coisa? Eu não vou falar todos os versículos, porque hoje eu quero terminar o culto no horário. Quer ver? Abra sua Bíblia aí na carta de Judas. Vamos ler o versículo de número 9. Judas, versículo de número 9. Diz assim, ó. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Né? Fazendo menção ao arcanjo, tá certo? Olha aí no livro do profeta Daniel, capítulo de número 12. Olha aí, Daniel, capítulo de número 12, versículo 1. Daniel 12, versículo 1. Diz assim, ó. E naquele tempo levantará Miguel, o grande príncipe. Né? Olha essa afirmação por Miguel. A gente já sabe que ele é um arcanjo, tá certo? Agora, diz assim, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, como nunca houve. Falando acerca dos últimos dias. Mas ele diz, levantará Miguel. E como é que Miguel é identificado agora? O grande príncipe. Né, irmãos? O que eu estou falando da hierarquia. Agora você observa, ainda em Daniel, no capítulo 10, olha o versículo de número 13. Você está no capítulo 12, vira aí ao capítulo 10, versículo 13. Diz assim, ó, olha só, ainda sobre Miguel, o que é que diz? Daniel 10 e 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. E eis que Miguel, aí olha o que é que diz aí, um dos primeiros príncipes. Tá certo, irmãos? Aí o que é que a gente observa? Primeiro, a posição hierárquica de Miguel, e depois que não existe só ele. Miguel, um dos primeiros príncipes. Ou seja, existem outros no mesmo nível hierárquico que ele. Né? Interessante isso aí. Aí diz assim, ó, vamos falar um pouco também sobre os querubins. Os querubins também fazem parte de uma ordem angelical. E no livro do profeta Ezequiel, eles aparecem como criaturas simbólicas na aparência
com características humanas e animais. Vou já mostrar para vocês. O termo querubim, né, irmãos, plural de querube da Bíblia hebraica, vem de um verbo que quer dizer bendizer, louvar e adorar. Então, os querubins, eles aparecem na Bíblia Sagrada primeiro como guardiões do jardim do Éden. Quer ver? Abra aí sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 3. Olha só, Gênesis capítulo 3. Irmão, que riqueza de palavra é essa, irmão? Gente andando a Bíblia toda para mostrar na Bíblia aí a nossa fé genuína em que nós cremos. Quinta-feira o fogo vai cair nessa igreja, irmão, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Não é verdade? Depois da Bíblia e da oração vem o que, irmão? Poder de Deus. Não é verdade? Hoje é o dia da Bíblia e da oração. Quinta-feira é o dia do poder. Então nenhum de vocês pode faltar quinta-feira. Olha só, Gênesis capítulo 3, versículo de número 24. Olha o que é que diz. Diz assim, e havendo lançado fora o homem, pôs o que, irmãos? Querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Você observa, e havendo lançado o homem fora, pôs querubins, né, irmãos, para guardar o Éden. Agora é o seguinte, os querubins, porém, representam a presença, a grandeza e a majestade de Deus. Primeiro, observe uma coisa aqui, nesse versículo que a gente leu. Observe uma coisa nesse versículo que a gente leu aqui. Porque aqui fala assim, que o Senhor, pois, lançou o homem fora e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden. Você observa que os querubins, eles não foram colocados para guerrear. A Bíblia não diz isso, né? É igual, hoje eu vinha conversando com o Mário Nilton no carro, e Mário Nilton botou um áudio, ele sempre vem me ensinando umas coisas lá que ele aprende. Aí ele botou um áudio onde o homem dizia assim, eu estou como Davi, sofrido, humilhado por todos, né? Aí eu disse assim, aonde ele leu isso na Bíblia, Mário? A Bíblia diz que Davi era humilhado por todo mundo. Assim que Davi era sofrido na casa do pai dele, né? A Bíblia diz que na casa do seu pai Davi era humilhado, sofrido. Não. A Bíblia só identifica Davi como o menor da casa do seu pai. E ele apacentava ovelhas. Não é assim? A Bíblia não diz que Davi era humilhado por todo mundo. Não. Se falta algum aí da casa de Jessé, falta o menor. Pronto, ninguém come enquanto ele não chegar. Né? Ninguém se assenta à mesa enquanto ele não chegar. É o que a Bíblia fala. Mas a Bíblia não fala essa história. Então a gente tem que ter cuidado com a Bíblia Sagrada. Porque aqui a Bíblia diz assim, olha como é interessante. Porque em Ezequiel, nós vamos observar que os querubins representam a presença, a grandeza e a majestade de Deus. Aí você vai entender por que Deus colocou querubins no jardim, no Éden. Porque os querubins simbolizavam o quê? A grandeza e a majestade de Deus no Éden. No Éden havia a grandeza e a majestade de Deus. Agora, se você olha a continuidade do versículo 24, diz assim, que o Senhor, havendo lançado o homem fora, pôs querubins ao oriente do jardim, e diz assim, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Quem é que guardava o caminho? A espada. Não é verdade? Era a espada. Os querubins, eles simbolizavam o que, irmãos? A presença e a grandiosidade de Deus naquele lugar. Deus estava naquele lugar. Foi Deus que colocou as espadas. Quer ver? Abra agora a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. E a gente vai terminar aqui. Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Ezequiel. Capítulo de número 11. Ezequiel capítulo 11. Nós vamos ler apenas o versículo de número 22. Ezequiel 11, 22. Diz assim, olha como é bonito esse versículo aqui, Ezequiel 11 e 22.
Depois eu estou vendo alguns irmãos procurando aí a referência, e agora que eu percebi que eu estou lendo rápido demais. Porque eu estou vendo que alguns irmãos não estão conseguindo marcar. Faça o seguinte, me peça, vou fazer igual como eu disse na escola dominical. Me peça que eu mando para você o arquivo. Tá certo? Eu mando um arquivo com todas as referências para vocês conferirem em casa. Sem nenhum problema. Olha só, Ezequiel capítulo 11, versículo de número 22 diz assim: então os querubins elevaram as suas asas e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Não é interessante, irmãos? E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Ou seja, o que é que simboliza, irmãos, querubins? A presença, a grandeza, a majestade da glória de Deus. Não é bonito, irmãos? Bonito esse negócio aí. É bom a gente estudar essas coisas, tá certo? Vou terminar aqui, porque eu também quero falar dos serafins. Olha só, serafim significa flamejantes, ardentes, brilhantes. E a última referência que eu vou citar essa noite, em nome de Jesus, para a gente terminar o culto no horário, Isaías capítulo de número 6. Abra aí sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Versículo de número, Isaías capítulo 6, versículo de número 2 e 3. Diz assim, aliás, eu vou ler a partir do versículo 1. Isaías capítulo 6, eu vou ler do 1 ao 3. Olha como é bonito, agora sobre os serafins, irmãos. Diz assim, e no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Agora o que é que diz o versículo 2, e os serafins estavam em cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Coisa bonita, né, irmãos? Você observa aí, né, o profeta Isaías tendo a visão do trono de Deus. Você observa que ele via o trono do Senhor, viu o Senhor sentado sobre o trono, e você observa que ele viu os serafins cantando, né, irmão? Clamando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, não é? Então existem hierarquias, né, irmãos? Existem hierarquias de anjos no céu, tá certo? E também graduações, hierarquia e graduações. Irmãos, que Deus nos abençoe. Como isso abre a nossa mente, né, irmãos? Abre a nossa mente para a gente não ser enganado, tá certo? Eu domingo estava pregando aqui, eu percebi algumas pessoas assim com a mão no queixo, como quem não estava entendendo. Eu disse assim: irmãos, cuidado com... lembra que eu falei quando Jesus mandou o leproso ir lá no sacerdote? Eu disse assim: mas como que Jesus fez isso? Porque a Bíblia diz que as multidões vinham ter com Jesus, multidões de multidões. Jesus podia ficar ali, eles vinham para ouvir Jesus e ser curado por ele. Aí eu disse: Jesus podia ficar ali, mas Jesus foi lá no sacerdote, e no leproso disse: vai lá no sacerdote, conforme determina a lei de Moisés, se apresenta para ele. Aí eu expliquei para os irmãos: sabe por que isso? Porque é assim, tem muita gente pregando milagre e o milagre não acontece. Tem muita gente dizendo que recebeu o milagre e no outro dia adoece e morre. Aí quem me escuta pregar isso diz assim: meu Deus, o pastor não é mais pentecostal não, desviou, abriu mão do fogo. Mas não era isso que eu queria dizer, eu não estava apagando fogo de ninguém. Depois eu expliquei. Eu disse assim: irmão, sabe por que Jesus mandou lá? Como prova de que quem cura é Ele. Ele curou. Ele foi quem curou o leproso. Aí ele disse assim: agora vai lá e se apresenta ao sacerdote. Só o sacerdote podia testificar a cura do leproso. Eu disse aos irmãos: se
Se o leproso chegasse em casa cantando e dizendo, eu fui curado, corria todo mundo com medo dele. E começavam a gritar, maldito leproso, que era para ele sair dali. Aquele lugar estava amaldiçoado, contaminado da lepra a partir de agora. Agora, foi o que Jesus disse, vai até o sacerdote. Que só o sacerdote tinha autoridade para testificar a cura. Aí eu disse assim, irmão, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu não sou feiticeiro, irmão. Eu não sou curandeiro, eu sou pastor de igreja. E como pastor de igreja, eu prego Jesus que verdadeiramente cura. E o Jesus que cura, ele está aqui nessa igreja, melhor, Deus dessa igreja. E não é interessante a gente aprender a Bíblia assim? Irmãos, os anjos estão nos ajudando, mas eles não devem ser idolatrados. Eles estão a serviço de Deus. Agora, por que eles vêm nos ajudar? Porque nós somos fiéis a Deus. Que nossa mente nunca seja enganada e que a gente aprenda o sentido real das coisas. Amém, queridos?